Lembrando também que a gente está nessa campanha dos 100 dias de oração pela família, já estamos no dia 63, e se você não pegou o livrinho, a gente já está no livrinho 2. Talvez você fale assim, mas o meu livrinho veio com defeito, que ele só veio até o dia 50, o 15º dia. Não, tem um outro livrinho. Eu tinha pedido para a gráfica fazer uma capa diferente, para fazer uma certa diferença, mas eles não conseguiram fazer, sei lá, ficaram com preguiça, sei lá o que aconteceu, mas assim, por favor, peguem o outro livrinho, tá? Vai estar na mesa ali fora, tem uma mesa lá fora com esses livrinhos novos, e você dá uma abrida nele assim, para ver se está no dia 50, 59, 60, tá? Para você ter certeza que é o livrinho novo. Mas não deixe de acompanhar. Essa semana foi uma semana muito legal. Deus falou muito com a gente. Eu e o Fausto e a Fran lá no Amazonas, no meio do Rio Negro, fazendo essas devocionais aí. Tá certo, tá falando sobre a terceira idade, a gente é tudo novinho, né? Mas assim, um dia a gente vai chegar lá, não é verdade? Então a gente já tem que estar ciente do que está acontecendo. E essa semana também falou sobre a viuvez, né? Eu sei que, assim, não tem ninguém que é viúvo aqui, eu acho, né? Mas assim, a gente estava junto com um missionário no Amazonas que era viúvo, e assim, a palavra foi muito relevante quando eu li ela. Hoje de manhã a gente fez a devocional aqui em cima na sala, falava sobre dívida, né? Dívida é um assunto que todo mundo aqui tem, né? Oh, maravilha, né? Mas assim, um livro que fez a gente focar em Deus e dar uma olhada como que Deus pensa sobre as nossas dívidas e como que a gente pode trabalhar essas dívidas. E assim, Deus tem falado muito através desse livrinho, né, que você possa acompanhar. E o interessante dele é que ele começa no Dia das Mães e acaba no Dia dos Pais. Então o segundo domingo de agosto a gente vai finalizar o livrinho e a gente vai estar vendo tantas coisas boas que Deus fez para a gente através dessas devocionais, tá? E sabe, quando eu fui para o Amazonas, assim, senti o cheiro das coisas lá, é muito gostoso. Tem cheiro que a gente não gosta muito, né? Mas assim, muitos cheiros assim me lembram momentos, pessoas, né? E eu trouxe uma orquídea aqui, tem uma lá fora também, não sei se você conhece, mas essa orquídea aqui, ela chama Oncidium Cherry Baby. E o Oncidium Cherry Baby é uma mistura de várias outras orquídeas, né? Inclusive a Vustechiara, Odontoglossum, e eles juntaram um monte e conseguiram fazer uma orquídea que cheira a chocolate. Não sei se você já sentiu o cheiro. E ele exala mais de manhã, então à tarde ele começa a exalar menos o cheiro, né? Então assim, lá fora tem uma, eu vou deixar essa aqui também, depois do culto vem aqui e dá uma cheirada, dá vontade de morder essa orquídea aqui, né? O cheiro dela é uma coisa assim fantástica, né? E quando você, é uma das orquídeas mais cheirosas que eu conheço, né? Fora essa tem outras bem cheirosas também, mas assim, essa é uma das minhas preferidas. E eu fui lá em Santa Isabel do Arujá, né? Buscar essa orquídea aí dessa semana. Não é Santa Isabel do Rio Negro, não. Santa Isabel do Arujá. Eu trouxe ela aqui para vocês experimentarem. Mas o cheiro das coisas é muito interessante, né? Eu lembro que uma coisa que eu falei para minha esposa quando a gente teve a primeira filha, eu falei assim: Débora, o cheiro de bebê já está acabando da Sara, né? A gente precisa produzir outro. E ela, não sei porque, ela falou: tá bom, vamos produzir outro. E aí veio a Estelinha, né? A Estelinha tinha um cheiro assim que eu sentia o cheiro da Estelinha. Eu falei assim: meu Deus, quando acabar esse cheiro já tem que começar a fazer outro, né? Eu queria fazer, minha esposa cortou barato, né? Então acabou na segunda. Mas assim, a Estelinha tinha um cheirinho tão gostoso, né? Aquele cheirinho de bebê, não é o cheiro da fralda, né? O cheiro do bebê mesmo, na cabecinha, assim, que você cheira, assim, tão gostoso. Outro cheiro que me lembra muito o Amazonas é o cheiro da traíra que eu comi um dia, que eu fui para uma aldeia, que demorei 7 dias para chegar na aldeia, e eu tive que pegar canoa, barco e vários outros tipos de transporte para tentar chegar lá, e eu fiquei 12 horas sem comer um dia. Eu estava com muita fome, eu estava esperando algum índio se compadecer de mim para me dar uma comida. E quando eu cheguei nessa comunidade, essa senhora, ela tinha me assado uma traíra para eu comer, e eu comi esse peixe. Só de lembrar dessa situação, eu lembro daquele cheiro, daquele peixe assado, assim, salvou a minha vida. Eu nem lembro se tinha espinho, para você ter ideia, eu comi assim, com tanto gosto que eu nem lembro se tinha espinho. Uma outra coisa que me lembra o cheiro gostoso é quando a gente vai pedalar. A gente pedala de sábado, né? Tem muitos ciclistas aqui de montanha que a gente vai pedalar, e quando o cheiro
do mato é gostoso, né? Não é, Douglas? Quando a gente vai para o mato assim, e a gente sente o cheiro, a gente está aqui na cidade cheirando poluição, monóxido de carbono, né? Mas quando a gente pega esses breves momentos de 5 horas de pedal, que a gente vai para as montanhas, a gente cheira aquele mato, é tão gostoso, né? Cheirar um mato, uma coisa tão boa, né? Realmente cheiro lembra pessoas, lembra momentos, lembra situações. Hoje eu faço uma pergunta, antes de começar a ler o texto bíblico, eu ia perguntar: qual que é o seu cheiro? Qual que é o seu cheiro? Eu não sei que tipo de perfume que você gosta, né? Mas assim, as mulheres têm boas escolhas de perfume, né? Eu tenho um perfume que eu gosto muito, assim, muito mesmo. Inclusive quando eu casei, eu comprei esse perfume para minha esposa. Eu falei assim: ó, se você gostar, né, tal, sei que eu gosto muito, né? E eu lembro que eu tinha uma amiga que usava assim, e eu não podia nem ficar muito perto dela, porque se eu sentisse aquele cheiro, eu ficava meio doido, sabe? O perfume chama Cool Water, né? Não sei nem se você conhece, Cool Water, né? E eu achava demais aquele cheiro. E aí um dia eu dei para minha esposa amou, graças a Deus, né? Hoje eu fico renovando o Cool Water dela, assim, sempre compro um novo quando está acabando, porque, sabe, o cheiro é algo muito importante para a gente. E falando em missões, nós estamos num mês missionário, nós somos de uma igreja onde o nome da igreja é Igreja Missionária. Nós acabamos de ouvir um testemunho de 2 membros da igreja que fazem missões, que fizeram missões. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre um texto bíblico que fala sobre o perfume de Cristo. O perfume de Cristo, a Bíblia fala sobre um perfume de Cristo, e eu queria que a gente pudesse ler nas nossas Bíblias. A gente vai ter 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17, e eu queria que a gente pudesse ler esses versículos, a gente pudesse refletir um pouquinho sobre o cheiro das coisas, sobre o cheiro de Deus, sobre o cheiro das nossas vidas, o que a gente tem exalado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Qual é o cheiro que você tem apresentado para a sua família, para o seu marido, para o seu pai, para os seus amigos, né? E queria que a gente pudesse refletir um pouco nisso hoje. A gente vai ler o texto então, o texto 2 Coríntios 2, 14 até 17, que diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir para Deus falar o nosso coração nesse momento. Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Deus, nosso coração está aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Desafia, Senhor, cada um de nós hoje, Senhor, a viver uma vida que Te agrada, uma vida que cheira bem. Deus, toca, Senhor, nas nossas vidas, fala no nosso coração, renova a nossa comunhão com o Senhor. Fala conosco, cura as nossas vidas, renova nosso amor por Ti mais uma vez. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Esse texto então, a gente precisa entender o contexto desse texto. É uma carta, a segunda carta que Paulo escreve aos corintianos. Aliás, hoje tem Corinthians e Flamengo, né? Hoje, sim, você está de parabéns, você veio na igreja. Hoje tem várias atrações na televisão, né? O final de Wimbledon, tem São Paulo, né? Um time meio fraco, mas assim, Corinthians vai jogar com o Flamengo, né? Então assim, vai ser um jogo muito bom, assim, e você está aqui hoje, né? Então você está de parabéns por ter vencido todas as tentações. Está sentado aqui na igreja hoje, né? Para ouvir o pastor falar umas piadas sem graça. Mas, sabe, nesse contexto do Coríntio, Paulo, ele está mandando uma carta para que a igreja volte a andar no caminho do Senhor, né? A igreja de Corinto, uma igreja talentosa, cheia de dons, cheia de pessoas boas, precisava de reorientar o pensamento deles. Paulo, em outras palavras, está falando: foca, pessoal, olha para Jesus, vamos viver uma vida que agrada ao Senhor.
E aí ele faz no final do capítulo 2 e no capítulo 3 algumas ilustrações muito importantes que eu queria falar com vocês durante 3 domingos, tirando o domingo que vem que o pastor Gary que vai pregar. Nos outros domingos eu vou complementar no capítulo 3 de Coríntios. Mas esse texto, a gente tem que lembrar que Paulo está escrevendo numa época onde o Império Romano dominava essa região de Israel, e a gente vê assim Paulo instruindo os irmãos de Corinto a viverem a presença maravilhosa da graça de Deus na vida deles. E aí Paulo, ele começa assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nesse texto, existem 3 pontos fundamentais desse texto. O primeiro deles é que a palavra de Deus fala, conduz vitoriosamente em Cristo. A segunda, ele vai falar que por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em terceiro lugar, ele vai falar: não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Então são 3 pontos muito importantes nesse texto, que eu queria passar o primeiro e o terceiro rapidamente e concentrar na fragrância. Tudo aqui hoje vai ter a ver com o cheiro, tudo aqui vai ter a ver com a fragrância, com o perfume de Cristo nas nossas vidas. E eu quero que você saia hoje daqui cheirando bem, cheirando a presença de Deus, exalando o bom perfume de Cristo na sua vida. Mas o texto ele começa falando que Cristo nos conduz vitoriosamente. E é uma coisa interessante nessa época do Império Romano, quando o exército saía para uma batalha e eles voltavam da batalha vencedores, né? Quando eles voltavam vencedores, os cavalos, as pessoas jogavam flores no caminho dos soldados romanos, e eles começavam a pisar, o cavalo começava a pisar nas flores, e aquela maceração das flores gerava um perfume que era considerado o cheiro da vitória. Muito interessante, né? Então por isso que Paulo, quando ele começa esse texto falando que graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, e por nosso intermédio exala uma fragrância em todo lugar, significa que Paulo ele já está querendo falar para o pessoal, para os crentes, para os cristãos: pessoal, nós precisamos andar como vitoriosos, né? Muita gente fala assim: o que você faz de domingo? Eu vou na igreja, meu Deus, né? A gente às vezes, as pessoas olham para a gente como cristãos e a gente já se acha um perdedor só porque eu sou um crente. Mas não, você precisa aprender a viver vitoriosamente essa vida em Cristo. Você precisa aprender a tomar posse dessa vitória que Deus tem para você. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todo mundo tem batalha, nós temos várias batalhas na nossa vida, nós passamos por várias dificuldades, ainda mais nessa época onde todo mundo está passando por dificuldades e lutas, e mais lutas, e parece que nunca termina as lutas. Nós precisamos olhar para Deus e lembrar que em Cristo nós temos um andar vitorioso. E assim o exército ele caminhava e ele vinha pisando nas flores, exalando o bom perfume de Cristo Jesus. A terceira afirmação que a gente tem nesse breve texto é que o texto fala assim: não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Ou seja, esse aroma, esse perfume de Cristo que a gente exala nas nossas vidas não é algo manipulável, não é para manipular esse cheiro, essa fragrância de Cristo. Sabe por que Paulo fala isso? Porque é possível manipular através da Bíblia, através do cheiro de Cristo. Existem igrejas que usam a Bíblia, que usam a nossa fé em Cristo Jesus para ganhar alguma coisa, que não é realidade dessa igreja. A gente não usa o Evangelho para ganhar alguma coisa de vocês, para tirar alguma coisa de vocês, para tirar dinheiro de vocês. Não. O que a gente ora, e se você um dia vê como que é a reunião dos pastores dessa igreja, a nossa reunião é: Deus, nós queremos exalar o bom perfume de Cristo
Nós queremos mostrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não permita que nós, pastores aqui, venhamos manipular o povo para ganhar dinheiro de alguém. Pessoal, isso não pode fazer. Eu sei que existe pessoas que fazem isso, manipulação de massas. Sabe, a ideia aqui não é que você seja manipulado por nós, ou pela nossa ganância, ou pelo egoísmo de cada um, cada líder, mas não, que Deus possa trabalhar na sua vida. E é algo espontâneo que vem de pessoas que experimentam a graça de Deus. E a pergunta então que eu faço, e que eu quero deixar para a gente terminar o culto pensando nisso, seria: como ser um perfume de Cristo? Como que eu posso me tornar um perfume de Cristo? O que isso tem a ver para mim? Como é importante isso para mim? Eu fui para o Japão só uma vez, né? Eu queria ter ido mais, mas eu só fui para o Japão uma vez na minha lua de mel. E quando eu fui para o Japão, eu fiquei um tempão com um amigo meu chamado Adriano Kuroki, que ele é pastor lá. E ele trabalhava com o povo japonês, assim, brasileiro, japonês, que estava trabalhando lá no Japão. E eles trabalhavam geralmente em firma. E nessas firmas, eles tomavam um chá lá, que aqui em coreano a gente chama de porichá, né? E no Japão eles tomam esse chá também, né? Mas eles tomam tanto desse chá, mas tanto, que o cheiro deles é de porichá. Eu não sei se você já viu isso, mas assim, de tanto que toma porichá, quando soa, ele exala o porichá, né? Eu pesquisei na internet, eu já sabia disso, mas assim, a dermatologia, ela afirma que glândulas sudoríparas do nosso corpo liberam odores daquilo que ingerimos, e também de hormônios causados pelo estresse e pela ansiedade. É por isso que um cachorro sabe quando você está com medo dele, porque quando você está com medo dele, tipo, ele sente o cheiro. Esse está com medo, vou morder ele, nhau, né? Coitada da Aline, que morre de medo de cachorro, né? Ela deve exalar esse cheiro do medo de cachorro toda hora, porque ela morre de medo. Mas sabe, a gente exala muito daquilo que a gente come. Você come muita comida com alho, por isso que você nunca vai ser picado por um vampiro, porque você come muito alho, come muito alho. Nada a ver, né? Brincadeira besta, mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer pra gente hoje, assim, que eu acho que é algo muito relevante nas nossas vidas, que nós exalamos aquilo que nós ingerimos. Sabe, é muito daquele negócio de você é aquilo que você come, sabe? Né? Tem aqueles programas de gordinho. Minha esposa sempre, quando passava o programa de gordinho, era Biggest Loser, perdendo para, sei lá, era: Joel, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu falei: que foi? Deixa eu ver aqui, que interessante. Aí tinha os gordinhos lá fazendo ginástica para tentar perder peso, né? Aí eu: não, Débora, de novo você fica chamando para mim. Não, vem aqui, vem ver, né? Para ver se eu me inspirava, né, para perder peso. Mas sabe, muito do nosso cheiro vem daquilo que nós ingerimos. E eu queria que a gente pudesse pensar nisso. Você talvez tenha vontade de exalar o bom perfume de Cristo na sua vida, mas muitas vezes a gente não tem ingerido as coisas de Deus na nossa vida. A gente não gasta muito tempo buscando as coisas de Deus, mas a gente quer exalar o bom perfume de Cristo. Sabe, quando a gente pensa no perfume de Cristo, a Bíblia fala muito sobre isso. Desde o Velho Testamento a gente vai ver essa ideia de perfume de Cristo. Mas uma das características do aroma de Cristo nas nossas vidas tem a ver com aceitação. Por que aceitação? Porque, sabe, no Velho Testamento, quando você tinha o tabernáculo, onde o tabernáculo significava a presença de Deus, dentro do complexo tabernáculo existia um negócio chamado altar do incenso. E nesse altar do incenso, onde o sumo sacerdote, ele chegava nesse altar e ele queimava o incenso, aquela fumaça que subia, é como se o nosso pecado, o nosso perdão, a nossa vida fosse entregue nas mãos de Deus. E isso, como um aroma suave, como um aroma agradável a Deus, Ele nos aceitasse naquele momento.
O sumo sacerdote ia lá não só por causa dele, ele ia por causa de todo o povo. E ele chegava nas suas orações. O incenso tem muito a ver com a nossa oração, a nossa busca pelo Senhor. E aí esse cheiro subia. E eu sei que Deus está em todo lugar, mas dá essa ideia de que Deus cheirava e falava: puxa, esse é meu, esse é meu. Sabe, os animais eles têm isso. Os animais eles cheiram os filhotes e falam assim: esse é meu. Até estava conversando outro dia, né? Tem alguns programas que a gente vê o leão, né? Quando nasce um filhote das fêmeas dele, ele cheira. Se ele desconfiar que aquele filhote não é dele, ele mata aquele filhote, né? Por quê? Porque o cheiro, às vezes, tem essa ideia de pertencimento, de aceitação. Esse aqui é meu. E nas nossas orações, na nossa vida, a nossa vida precisa exalar o perfume de Cristo, para que Deus, quando Ele cheira a cada um de nós, esse aqui é meu filho, esse aqui me pertence, eu aceito ele porque ele é meu. Então no Novo Testamento, a gente vai ver um texto em Romanos 12:1 que vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Ofereçam-se como sacrifício vivo. Aquele incenso que é colocado no altar do incenso, hoje é o nosso coração, é a nossa oração, é a nossa entrega a esse Deus. Deus, eu entrego minha vida, eu entrego meu coração, eu entrego meu amanhã, para que o Senhor aceite, para que eu seja aceito pelo Senhor. Sabe que eu estava numa das INCs que a gente está fazendo, que as INCs são as células da nossa igreja, e por incrível que pareça, né, às vezes a gente reclama muito da nossa música da oferta, porque ela é sempre a mesma, né, já faz uns 5 anos, mas assim, nessa INC foi interessante. Eu perguntei, eu estava com meu violão na mão, falou assim: vamos cantar. Aí eu cheguei na INC e falei assim: qual música que vocês querem cantar? Aí eles falaram assim: pastor, aquela da oferta. Eu achei tão legal, né? E aí eles falaram: não, tem certeza? É aquela da oferta, a gente canta toda hora, né? Não, aquela é muito boa. Mas naquela música ela fala: ofereço minha vida a ti, eu entrego minha vida a ti. E esse é o incenso, esse é o aroma que Deus quer nas nossas vidas. Uma vida entregue no altar de Deus. Sabe, eu estou falando isso porque a gente precisa entender que nós precisamos deixar o nosso coração no altar de Deus. Aquele incenso que eu mostrei, aquela foto do sacerdote queimando, tinha que ser a nossa vida, o nosso coração sendo entregue ao nosso Deus. Outra característica que a gente vai ver do perfume de Cristo é que o perfume de Cristo também ressalta a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Em Colossenses 1:28-29 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensaiando a cada um com toda a sabedoria, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A ideia de salvação é que quando nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, naturalmente nós queremos que as pessoas ao nosso redor também experimentem isso. Sabe, se você experimentou algo que cheira bem, você também tem o desejo de que outras pessoas sintam. Foi por isso que eu trouxe a orquídea Cherry Baby para vocês sentirem, porque eu gosto tanto desse cheiro e eu queria muito que vocês pudessem sentir também esse cheiro. E sabe, quando nós experimentamos Deus na nossa vida, a gente passa a exalar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E sabe o que é mais engraçado? A gente não percebe, nós não percebemos. Já falei para vocês, tem uma irmã aqui na igreja que ela começou a trazer um casal, depois começou a trazer outro casal, depois começou a trazer um monte de gente para a igreja. E aí eu falei para ela: puxa, você está diferente, Deus está trabalhando na sua vida. Não, pastor,
Deus não está fazendo nada não, eu não estou fazendo nada demais. Mas só por causa desse casal, várias pessoas vieram para a igreja para buscar a Deus. E sabe, é isso que é interessante, a gente não consegue sentir muito nosso, tanto é que desculpa falar, mas quando a gente solta um pum, a gente não sente muito o nosso cheiro, mas os outros ao redor falam, meu Deus, me ajuda, né? Não é aqueles caras que faz embaixo do cobertor assim, coitado da esposa, né? Mas assim, a gente não sente, mas não está cheirando tão mal, a gente sempre fala assim, mas não está cheirando tão mal, mas ao redor todo mundo sente. E assim também o perfume de Cristo, quando a gente exala o perfume de Cristo, talvez você não perceba, mas os seus funcionários estão percebendo. Talvez você não perceba, mas os seus filhos estão percebendo. E um maior desejo do meu coração é que você tenha um encontro real com Deus, que você possa exalar esse cheiro, que você possa mostrar Jesus na sua vida, sem precisar falar muitas coisas, sem forçar a barra. Eu vejo muita gente forçando a barra. Sabe o que é forçar a barra? Forçar a barra é você, sabe, pegar um grupo de pessoas e falar, pessoal, dá uma paradinha aí, que agora eu vou falar de Jesus para vocês. Sabe, isso é forçar a barra. Às vezes a gente tem que mostrar Jesus com as nossas atitudes. Lá no Amazonas, eu estava lembrando de uma história que eu cheguei num lugar e a gente leva uma equipe médica, remédios e leva um monte de presente para eles. E a gente fala assim, a gente chega na comunidade e fala assim, olha, a gente vai oferecer todos esses atendimentos e tal, a gente só vai pedir uma coisa para vocês. No final do dia, no final do atendimento, a gente vai fazer um culto. E a gente queria que vocês participassem. Eu lembro que teve uma comunidade da tribo Baniwa, da comunidade Tunuí Cachoeira, que a gente falou para eles, ó, a gente vai fazer atendimento, dar remédio, dar presente, tirar foto de vocês, o que a gente quer só no final fazer um culto com vocês. Eles falaram, não, a gente não quer culto, a gente só quer o remédio. Ainda insisti com ele, eu falei assim, não senhor, é bem rápido, é 30 minutos, a gente só vai falar um pouquinho daquilo que a gente tem no coração, por que a gente veio aqui oferecer esse trabalho gratuito para vocês. E o capitão da comunidade falou assim, não, a gente não quer ouvir, a gente só quer o remédio. Eu lembro que me deu vontade de falar assim, pessoal, vamos embora daqui, né? Vamos para outra comunidade mais legal, porque esses caras que são muito chatos. Mas não, eu peguei a minha equipe e eu falei assim, agora é que a gente vai ter que mostrar Jesus nas nossas atitudes. Vamos tratar eles com o maior amor possível e impossível, para que eles se sintam amados através do nosso oi, através do nosso próximo. Pode sentar nessa cadeira e fazer o melhor que a gente pode no pouco tempo que a gente tem para influenciar eles. Foi isso que a gente fez. A gente tratou eles da melhor maneira possível. E realmente no final não teve culto, mas daquela comunidade houveram conversões e houveram pessoas que entregaram a vida para Jesus. Inclusive formamos um pastor no nosso Instituto Bíblico lá em São Gabriel, dessa comunidade que não quis ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Então tem uma frase que Francisco de Assis fala: pregue sempre, se possível, se necessário, use palavras. Porque com as nossas atitudes, as pessoas estão olhando as nossas atitudes. Pessoas sabem que você vem na igreja e elas ficam olhando para você. Puxa, qual vai ser a atitude desse aí, né? Não estou querendo jogar uma culpa ou uma pressão em cima de vocês de maneira alguma. Eu sei que todo mundo aqui é imperfeito, todo mundo é pecador e eu sou um dos piores deles. Mas, sabe, a gente precisa procurar exalar o bom perfume de Cristo. Como? Já falei para vocês, a gente exala aquilo que a gente ingere. Quanto mais de Deus você buscar na sua vida, mais de Deus vai ser exalado através da sua vida. E aí a palavra de Deus, no versículo 16, ele fala assim que para alguns esse cheiro é um cheiro de morte. E sabe que engraçado? Que o cheiro de morte realmente é real nas nossas vidas. Você que é cristão, e as pessoas onde você trabalha, tal, sabem que você é cristão,
muitas vezes para eles a gente tem cheiro de morte. Sabe quando eu descobri isso? Quando eu fazia cursinho lá no Ângulo Tamandaré, a gente tinha um grupo de estudo bíblico, né? Foi lá que Deus me despertou, Ele confirmou para mim: não, Joel, eu quero que você seja um pastor. Foi lá no cursinho, no Ângulo Tamandaré, no 3º andar, sala 23, foi lá que Deus falou para mim. E aí eu lembro que eu estava liderando esse grupo, e a gente tinha um grupo de 8 líderes que organizava os encontros de cristãos, e a gente fazia um culto inteiro em uma semana de cursinho. Os intervalos eram de 15 minutos, a gente fazia na segunda-feira a oração, na quarta-feira a palavra e na sexta-feira o louvor. Cada 15 minutos, juntando tudo, dava 45 minutos, que era o nosso culto. Muitas pessoas não podiam ir na igreja porque estavam se esforçando para estudar, para passar no vestibular. E aí a gente criou esse grupo para que 15 minutos a gente pudesse buscar a Deus durante a semana. E eu lembro que naquela época, como eu era um dos líderes, e eu falava para o pessoal: vamos lá na reunião, e as pessoas vinham. Mas chegou um tempo engraçado, que as pessoas que não estavam indo na reunião, quando elas me encontravam no corredor, elas tentavam desviar e sair correndo para não passar perto de mim, né? Por quê? Porque eles pensavam assim: se eu passar perto do Joel, o cara vai começar a me falar: pô, por que você não veio? Vem aí na reunião. Aí eu tenho que me dar desculpa. Então eu vi eles fugindo de mim. Eu achava tão engraçado. Mas realmente, quando a gente vê um cristão de verdade, às vezes a gente tem esse cheiro de morte. É o cheiro de: puxa, eu preciso de Jesus porque eu estou indo para o caminho errado. Eu olho a vida do irmão que busca a Deus, que está exalando o perfume de Cristo, e eu penso assim: puxa, eu precisava ser um pouco mais parecido com essa pessoa. Eu precisava ter um pouco mais de Deus como essa pessoa tem. E aí você sente um cheiro de morte. Por quê? Porque você pensa assim: eu estou andando num caminho errado, eu preciso um pouquinho mais de viver o que esse irmão está vivendo. Sabe, eu tenho um medo muito grande, assim, de tomar o lugar de Deus. De maneira nenhuma eu quero tomar o lugar de Deus. Mas algumas vezes eu escuto de algumas pessoas: pastor Joel, eu só vou na igreja por causa de você, porque se fosse por outras circunstâncias eu não iria. E eu fico com medo tremendo, olhando para Deus e falando: Deus, não deixe essa pessoa achar que eu vou salvar a vida delas, porque eu não vou salvar a vida de ninguém. Quem salva é Cristo. Mas ao mesmo tempo eu penso comigo mesmo: graças a Deus que Ele está me usando para exalar o bom perfume de Cristo, para que através de mim a salvação possa ser proclamada, para que através de mim as pessoas possam chegar diante do Senhor e sentir que elas estão precisando desse perfume de Cristo, dessa fragrância de vida. E eu oro para que cada um de vocês seja uma fragrância de vida, que as pessoas olhem para vocês e tenham o desejo de buscar a Deus. Sabe, nessa viagem missionária tinha muitos jovens, né? Essas fotos que vocês viram, tinham muitos adolescentes, muitos jovens. E um dia eu falei para eles assim, alguém perguntou para mim: Joel, como que você conheceu sua esposa? E aí né? Todo mundo quer saber essas histórias, né? Essa história de como que você conheceu sua esposa, né? E eu falei para eles, né? Eu pedi para Deus. Eu fiz uma lista de coisas que eu... né? Fiz uma lista porque um dia me falaram assim: Joel, quanto mais específica é a sua oração, mais específica é a tua resposta. Eu falei: então vamos botar, né? Os detalhes, né? Tipo, 1,90 m, loira, tal. Não, brincadeira. Mas... mas eu lembro que a minha primeira opção, a primeira característica da lista da minha esposa, eu queria que ela fosse uma mulher que quando eu olhasse para ela, eu tivesse vontade, ficasse inspirado em buscar a Deus. Essa era a minha primeira opção da lista. Deus, eu quero olhar para aquela mulher, eu quero ter vontade de buscar a Deus. E quando eu conheci a Débora, ela tinha essa característica.
eu olhava para ela, eu tinha vontade de buscar a Deus. Sabe, existem pessoas assim. Existem pessoas que você olha, tendo um relacionamento com Deus, e você fala assim: puxa, queria ter um pouquinho dessa comunhão com Deus que essa pessoa tem. E esse é o cheiro de Cristo. Essa é a fragrância de Cristo nas nossas vidas. Então, o fato de entendermos o perfume de Cristo, é muito fácil a gente entender o que é missão e o que é evangelismo. Esse mês é um mês de missões, é um mês que, assim, a nossa igreja, assim, quase 100% da nossa igreja está fazendo missões. A gente está tentando envolver todas as pessoas em missões, nem que seja para você ouvir um testemunho sobre missões. Esse mês vai ser um mês que a gente vai encher vocês de missões, para tentar despertar em vocês a necessidade de você evangelizar, proclamar o Evangelho de Deus, e que isso comece na sua casa, que isso comece no seu casamento, que isso comece no relacionamento com seus pais, que isso comece no relacionamento com seus amigos e com seus colegas de trabalho, que você possa exalar o bom perfume de Cristo. Sabe, eu fiquei pensando num projeto missionário, um projeto para a gente alcançar as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, para o Senhor Jesus. E quando eu estava orando, pedindo: Deus, me dá uma estratégia para eu saber como fazer com que essa igreja aqui, vocês, alcancem os seus filhos e os seus netos para o reino de Deus, para a salvação em Cristo Jesus, Deus me fez ler o Salmo 78. O Salmo 78 diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e Israel, estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos, e então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos teus mandamentos. E esse é o meu projeto missionário para as próximas gerações, para que eu não veja uma geração perdida, a minha segunda, a minha terceira geração perdida. Eu vou tomar essa incumbência, esse trabalho para mim. Eu vou ensinar os meus filhos no caminho que se deve andar. Pessoal, tem muita gente aqui que pensa assim: já que meus filhos vão na igreja, essa igreja precisa ensinar para meus filhos quem é Deus. Não é verdade? Muitos de nós a gente pensa isso. Eu queria que você mudasse. Queria que você mudasse isso na sua vida. Você, como pai e mãe, você precisa ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, porque você influencia muito mais do que o professor de escola dominical que fica só 2 horas com ele por semana. Você é responsável pela salvação das próximas gerações que virão através de você, através dos seus filhos. Não joga essa culpa para a igreja. Claro, a gente faz o máximo que a gente pode para a gente poder ensinar os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, ensinar a palavra de Deus. Inclusive hoje minha esposa está lá pregando para as crianças, porque Deus pediu para ela fazer isso, e ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas meu trabalho, da minha esposa, o principal, é ensinar a Sara e a Estela a andarem no caminho do Senhor e a viverem Jesus Cristo e o Evangelho de Cristo na vida delas, para que elas possam exalar o bom perfume de Cristo. E eu termino aqui com Efésios 5, 1 e 2, que fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu amor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o bom perfume que é exalado nas nossas vidas quando mostramos o Senhor Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nos nossos olhares. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos aceita quando entregamos nosso coração como oferta e sacrifício a Ti. Nos ajuda, Deus, a mostrar mais de Deus, nos ajuda a mostrar mais do Senhor para as pessoas que estão ao nosso redor, e guia os nossos passos para que possamos viver a Tua presença a cada momento das nossas vidas. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos aceita do jeito que somos. O Senhor morreu por nós e nos salvou do caminho da morte, e hoje nós podemos exalar o cheiro de salvação para as pessoas que estão se perdendo, o cheiro de salvação para os irmãos que estão tentando, lutando em buscar a Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.